todo entendimento, e depois voltar para o Pai. Então, o sacrifício de Jesus, eu vou ler agora na Bíblia aqui, que está bem explicado na parte de Romanos, no capítulo 5, vai falar bem claramente isso que eu acabei de falar, o capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Entendeu? Assim como a desobediência de um gerou sobre muitos a condenação, pelo ato da obediência de um homem, sobreveio então a graça para muitos. Aí no 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, entendeu? Jesus Cristo é para nos dar a vida eterna, Ele é o caminho para a vida eterna, porque antes reinava a morte, como está escrito aqui. De Adão até Moisés reinava a morte. E então, por Jesus, é o caminho da vida eterna. E uma vida eterna não no sofrimento, né? Não uma vida eterna no pecado lá, jogada, quando a gente está pecando, pertence ao inimigo, né? Mas quando nós estamos firmados em Jesus, é uma vida eterna lá junto do Pai, na morada celestial. Então, você compreende, sim, a grandeza de Deus e o porquê nós devemos nos humilhar, buscar, clamar por Ele, sempre buscar a vontade de Deus, buscar o favor dEle sobre nossas vidas, porque Ele olha pela criatura dEle e Ele nos deu mais uma chance para que a gente possa habitar de novo com Ele, que a nossa alma retorne, né, para a morada junto dEle, que é por meio de quem? De Jesus. Jesus foi sacrificado por esse motivo. Eu não compreendia muito, sabe? Eu entendi, Jesus foi sacrificado, Ele é o caminho, mas eu não compreendia muito o porquê do sacrifício, sabe? Pode parecer muito simples para muitas pessoas, como eu já disse nas outras passagens que eu fiz, né? Parece muito simples para alguns, mas às vezes para outros pode ser algo que às vezes até impede, né, de compreender melhor. Então eu falo assim, mas por que daí foi sacrificado o sangue de Jesus, né? Tudo aquilo, o cordeiro. E aí eu compreendi, porque por um homem, né, a desobediência de um homem, sobreveio o pecado para muitos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, por Jesus, pela obediência de um homem justo, Jesus, Ele levou na cruz, né, todos os nossos pecados, todos os erros, para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna, tenha a vida junto de Deus, junto à namorada celestial com o Pai. Então, assim, o sacrifício de Jesus é grandioso. E às vezes a gente não compreende o porquê, né, de tantas coisas ruins, e aí acaba se afastando, fala assim, nossa, mas acontece tanta coisa ruim, como que eu vou, né? Isso aconteceria, tá? Essas coisas ruins, elas estariam acontecendo do mesmo jeito, porque a maldade está, desde lá que a gente saiu, a criação saiu do jardim da rebelde da desobediência, sobreveio a condenação. Então, assim, era um lugar, se você for ler mais, né, a fundo no Velho Testamento, em que teve, né, momentos em que a maldade reinou muito, ele está reinando muito hoje em dia também. Então, essa dificuldade, esses problemas, eles existiriam, mas nos foi dada a esperança, que é Jesus. Então, não é uma promessa de, eu vou aceitar Jesus, vou começar a ler a Bíblia e não vai acontecer mais nada. Nós temos que pedir pela misericórdia de Deus, orar pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelos nossos irmãos, por todos aqueles que sofrem. Porque, assim, o sofrimento ele vai continuar existindo. A injustiça, as coisas ruins, mas o que nos é dado é uma esperança. Compreende? Por isso o sacrifício de Jesus, ele veio para nos resgatar e nos dar a esperança de retornar ao Pai, certo? Então eu acho que é uma passagem simples e eu já acabei colocando junto aqui
uma dúvida que eu tinha, que eu falei, né, sobre o meu jejum, que era o porquê da gente se humilhar a Deus. Porque às vezes as pessoas podem ter a mesma dúvida que eu, e eu não sou recém-convertida. Eu já estou há muito tempo. Essa passagem mesmo que eu recebi, desse jejum, foi há mais ou menos uns 5, quase 6 anos. Eu não tinha compartilhado ainda, mas faz bastante tempo que eu já aceitei Jesus e busco viver da palavra. Só que tudo é no tempo de Deus, né? Nem antes nem depois, é no tempo dele. E é agora que era para eu compartilhar. E eu espero muito que essa palavra venha sobre você, para tirar dúvida. Às vezes, uma dúvida que possa te impedir de buscar mais do Pai. Porque fica assim, mas por que eu vou seguir, mas continua acontecendo tanta desgraceira no mundo, tanta coisa ruim na minha vida, né, acontece coisas erradas. Mas aí por isso que nós temos que buscar de Deus, do favor dele, para que nós tenhamos aquela paz que excede todo entendimento, mesmo nos dias de tribulação. Nós revestirmos com a armadura dele para que nada seja capaz de atingir, abalar a nossa fé. Porque tudo que vai acontecer e aconteceria. Mas nós temos agora a chance, a possibilidade, a esperança de estarmos com o Pai depois novamente. É isso que eu queria que compreendesse, sabe? Que o mal ele continuaria existindo, as coisas ruins continuariam existindo, mas Jesus veio, foi sacrificado para que nós tenhamos essa esperança. Nós temos o caminho que nós temos que seguir para poder, no final de tudo, em vez de ter a morte como pagamento dos nossos pecados, dos erros, não. Nós tenhamos a vida eterna pela redenção dos nossos erros, por Jesus. Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, como sendo o único caminho para Deus, nós temos essa esperança, sabe? Não temos mais o pagamento, o salário, né, da morte. O pecado é a morte. Não, nós temos por Jesus a vida eterna. É que está escrito aqui também, em Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a vida eterna é por meio de Jesus Cristo, o sacrifício dele. Porque antes disso, o salário do pecado era a morte. Mas as coisas acontecem, vão continuar acontecendo e vão se intensificar no final dos tempos. Isso não vai mudar, essa maldade, essas coisas ruins que acontecem, que às vezes nos afastam, porque a gente não consegue compreender, mas eu quero muito que você compreenda que as coisas elas não aconteceriam, essas coisas ruins, essas coisas que nos abalam, que nos entristecem. Só que por Jesus nós temos a esperança de um dia encontrar o Pai, repousar no Pai e vencer todo esse mundo aqui de aflição. E mesmo nesse mundo aqui que nós estamos, que temos aflições, dificuldades, ainda assim experimentar a paz de Deus sobre as nossas vidas. Eu espero muito que essa palavra tenha conseguido tocar o seu coração, para que você consiga buscar e compreender cada vez mais da palavra de Deus sobre a sua vida, o sacrifício de Jesus que foi feito por nós, para que nós tenhamos essa possibilidade, esse caminho de retornar ao Pai, não viver essa vida sobrecarregada, cheia de dificuldades e amarguras e achar que é só isso, chegar lá no final, morrer e morrer eternamente, não a vida que vai ser, se a gente morre no pecado, a gente pertence ao diabo, então assim, viver aquela vida de sofrimento eterno, não, compreende? Compreender esse sacrifício de Jesus e tomar posse do sacrifício dele para as nossas vidas, sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos, né, o perdão dos nossos pecados, que a gente viva a vontade de Deus aqui nessa terra, que a gente experimente da paz dele enquanto nós estivermos aqui nesse mundo e depois a gente poder voltar para o Pai. Eu espero muito que eu tenha conseguido passar, né, a ideia da mensagem que eu tinha, que é mostrar, né, o porquê da gente buscar o favor de Deus, buscar a presença dele e o porquê do sacrifício de Jesus. O quão grande é esse sacrifício, o quão importante é para nós que acreditamos que Jesus é o caminho, é a salvação, é o caminho que nós temos para ir para casa junto ao Pai.